Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina e hoje nós iremos fazer essa deliciosa torta de maçã, muito fácil. Para esta torta nós iremos utilizar 2 xícaras e meia de farinha de trigo e nós iremos peneirar muito bem essa farinha para não ter aquelas pedrinhas que ficam na farinha, tá? Então sempre peneirar os secos. Uma leve pitadinha de sal. Nós também iremos utilizar 2 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar cristal. E 1 colher de chá de fermento. Misture muito bem todos esses ingredientes secos, para depois nós podermos acrescentar os ingredientes úmidos. Então, 1 colher de sopa de manteiga, 1 caixinha de creme de leite, 1 colher de chá de noz moscada, meia colher de chá de cravo em pó e 1 colher de chá de canela. Essas especiarias são a gosto, fica ao seu gosto se você vai querer acrescentar na massa ou não, mas eu vou falar, dá um toque especial na nossa massa. Então façam e provem e depois me contem. Amassem muito bem. Se ficar alguns gruminhos como esse de manteiga, amassem muito bem esses gruminhos de manteiga para nossa massa dar a liga melhor e possível que puder, tá, pessoal? Então sovem, amassem bem essa massinha. E daí, quando ela já estiver bem feitinha, nós iremos colocar num plástico filme ou nesse saquinho e levar em geladeira, enquanto preparamos o recheio da nossa torta. Para o recheio, nós iremos usar 1 limão, pode ser o limão de sua preferência. Nós iremos acrescentar metade desse limão numa água limpinha, tá? Água filtrada. Nós iremos utilizar 3 maçãs. Eu utilizei 2 maçãs vermelhas e 1 maçã verde. Então, você corta ela em 4 partes, tira bem todo esse miolo e depois nós iremos fatiar essa maçã, tá, pessoal? E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreverem no nosso canal para quem não é inscrito. E ativem o sininho para vocês receberem as notificações sempre que um vídeo estiver novo no YouTube, tá bom, pessoal? Então, ó, fatiem bem essas maçãs o mais fininha que você conseguir. E vamos deixar ela de molho nesta água com limão para que elas não pretejem, porque senão nossa maçã vai ficar escurinha e não fica tão bonitinha a torta, né? Então, o intuito de deixar de molho com limão é somente por isso, tá? Para não pretejar a nossa maçã. E nós iremos fazer isso nas 3 maçãs. Então, nós iremos reservar, pegaremos uma lata de leite condensado, você vai colocar metade num bowl, espremer a outra metade do limão e acrescentar 1 colher de sopa de maisena. E daí vamos bater muito bem com o fouet e depois iremos acrescentar o resto do nosso leite condensado, tá? E bateremos muito bem de novo com esse fouet e vai formar o nosso recheio. Então, nós iremos usar esse e a maçã. Nós iremos dividir a massa em 2 partes. Pode ser 2/3, tá? Vocês sempre tiram um pedacinho maior e outro menor. O pedaço maior vai ser para a base da nossa torta. Eu abri entre 2 sacos. Você pode abrir entre 2 papéis manteiga também, ou se quiser polvilhar a pedra e abrir, mas no saco ou no papel fica mais fácil. Numa espessura de 5 milímetros. Então, vamos colocar na nossa forma. Com a ajuda do papel, ó, fica bem mais fácil, a gente vai pressionando bem e depois é só retirar o papel, tá? Grude bem nas laterais a nossa massinha e eu vou passar o rolo para poder cortar essa massa e tirá-la certinha da nossa forma. Não é difícil, né? Bem facinho. E depois que a gente fizer isso, nós iremos furar toda essa massinha, tá? Para que ela não estufe, não enche muito quando for assar. E iremos jogar o nosso recheio. E depois acrescentaremos a maçã. Você pode botar maçã intercalado, você pode colocar uma sim ou não, 2 sim, uma não. E se você não tiver 2 tipos de maçã em casa para fazer a torta, você pode fazer só com a maçã vermelha ou só com a maçã verde. Fica ao seu critério, tá? É que a gente tinha, então eu utilizei 2 maçãs vermelhas e 1 verde para dar uma corzinha também na hora de partir. E eu vou acrescentar 1 colher de chá de canela por cima para dar aquele gostinho bem gostoso nessa torta. Se você gosta menos de canela, acrescente um pouco menos. Isso aí fica ao seu critério. E um pouquinhozinho de açúcar para dar aquela caramelizadinha na maçã. Então, você pode colocar bem pouquinho mesmo.
iremos abrir e fazer as tirinhas para enfeitar a nossa torta. As tirinhas é de aproximadamente um dedo, 1 centímetrozinho, tá? Então, você já pega, abre todas as tirinhas que nós iremos utilizar para poder fazer a torta. E agora, nós iremos entrelaçá-la. É bem fácil. Vocês vão colocar as tiras e sempre vai passar uma por cima, outra por baixo, conforme tá aí, ó. Vocês vão olhando. Essa ficou por cima, a próxima fica por baixo. Essa ficou por baixo, então essa vai ficar por cima. Nós iremos levantar a outra para poder deixar a que nós colocamos retinha por baixo. E assim nós vamos intercalando fitinha por fitinha. Eu sempre começo do meio com os pedaços maiores e depois vou indo para a ponta. E quando eu começo de um lado para o outro, eu tento fazer todo ele, termino e vou para as pontas. Mas isso aí vai a critério de cada um, do jeito que você achar melhor, tá bom? Mas eu prefiro pegar sempre os pedaços maiores e ir começando do meio. E depois eu termino as laterais, as pontinhas. E não esqueça sempre de intercalar, uma por cima, outra por baixo. Uma por cima, outra por baixo. Não é difícil, é facinho de fazer, tá, pessoal? Bem prático. E a torta fica bem bonitinha, igualzinha a famosa Apple Pie americana, né? Fica muito gostosa essa torta, gente, e super fácil de fazer, ok? E a lateral, ó, para finalizar, é a mesma coisa. Aqui tá, você começa, se a outra tava embaixo, vai por cima, por baixo, é só entrelaçar. Muito facinho de fazer. E iremos finalizar do mesmo jeito do outro lado. Lembrando de deixar sempre um espacinho entre uma fita e outra, porque na hora de assar, ela cresce um pouquinho, então ela vai quase que fechar. Eu passo o rolo novamente para dar uma esticadinha, juntar bem as laterais e daí tiro as sobrinhas, ok? Bem facinho. Agora, nós iremos pegar um ovo, misturar ele muito bem. Eu não gosto de usar só a gema, porque a gema pode queimar um pouco. Então, eu bato muito bem esse um ovo e vou pincelar todos os trançadinhos dessa torta. Você pode polvilhar um pouquinho de açúcar também, para dar aquela caramelizada. Iremos levar para assar em forno a 180 graus, pré-aquecido. Olha que linda que ficou nossa torta, pessoal. E o cheiro dessa torta de maçã com essas especiarias fica simplesmente incrível e a torta fica deliciosa. Não deixem de fazer. Yummy, yummy, delicious! Obrigada por terem assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!